Salve pessoal, salve rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Estão bem? Após um domingo acalorado, após uma eleição acalorada, ficamos aí sabendo do resultado, que para muitos é um bom resultado, para outros é um péssimo resultado, e para mim é um resultado ruim, independente dos lados que ganhassem, pois para mim a política brasileira já está perdida desde os começos dos tempos do Brasil, porque é uma política muito aparelhada e feita para eles mesmos, sabem? Os próprios políticos fazem a política para eles e não para o povo. O povo recebe o mínimo possível que é para não reclamar, entendeu? O povo fica recebendo o mínimo possível e você percebe esse recebimento mínimo quando nos discursos dos caras, os caras simplesmente falam em dar, vou dar auxílio, vou dar isso, vou dar aquilo, e as pessoas ficam deslumbradas com isso e pensam que isso é política de verdade. Que receber do governo sem fazer nada é uma boa política. E as pessoas não entendem que para elas receber, elas têm que perder em algum lado. E quando eles recebem um auxílio, alguma coisa, esse dinheiro não é um dinheiro de verdade que vai ficar na economia. Ele vai voltar de alguma forma e dessa forma ele pode prejudicar muito o país. Primeira coisa que acontece quando você tem muito dinheiro liberado para as pessoas é a inflação, né? Porque o dinheiro perde valor. Porque o dinheiro tem que se ganhar trabalhando, tem que ter valor. Quando a pessoa vê valor naquilo, aquilo vai ter valor, o mercado vai valorizar aquilo. E uma das primeiras coisas que faz com que o país não vá para frente politicamente de jeito nenhum é a educação, porque nós somos ensinados que a política não se discute, a política é uma coisa de, tipo uma religião, cada um tem o seu e não é para ser discutida. Não aprendemos na escola a função de cada função de presidente, de governador, de seja lá o que for. Não aprendemos, não somos ensinados para não precisarmos pesquisar sobre isso. Se o povo tivesse um mínimo de crítica sobre a política, de aprendizado, o povo jamais elegeria políticos como Lula, como Bolsonaro, que só fala coisas absurdas de dar. O Bolsonaro só fala coisas que, meu Deus do céu, dá ódio. Aí vai ter gente, talvez se esse vídeo chegar aí, muita gente vai ter gente falando, ah, você não sabe, você não entende. Cara, eu estudei um pouquinho política o suficiente para me entender que a gente simplesmente é massa de manobra. O povo é massa de manobra. O interesse do povo é massa de manobra. Os políticos só governam para eles por interesse próprio, para os grandes ricos e empresários. Ah, você vai me perguntar, você é contra ricos? Não, eu não sou contra ricos. Eu sou contra o tipo de política feita para os ricos, que é a de proteger alguns mercados para que os ricos continuem ricos e que os pobres continuem com poucos empregos e poucas oportunidades, sendo escravos dos poucos ricos que tem no país. Dessa forma, o povo fica pobre e fica trabalhando por pouco, enquanto o rico vive a melhor vida possível, que esse país é todo aparelhado. Então, a política do Brasil é ensinado a não se discutir, a não pesquisar, a não entender, para que você seja simplesmente uma massa de manobra, para que você não entenda de política. Só que a política vai modernizar de acordo com a internet, quando as pessoas começarem a olhar a política pela internet, que como já está acontecendo desde 2018, que o Bolsonaro conseguiu vencer graças à força da internet. E foi uma vitória gigante, porque mudou a máquina pública deles destruir políticos pequenos com ideias diferentes. E o Bolsonaro conseguiu chegar lá em 2018. E foi comprado pelo Centrão, até porque ele já fazia parte da velha política lá. E o Bolsonaro conseguiu e perdeu o poder que ele deveria ter, porque ele já fez muito errado e tava com a mão, tava com o cu entre as pernas, porque se ele sabia que se ele batesse de frente, ele ia perder o mandato, ia ser impeachmentado, porque lá as coisas regem de acordo com os grandes cachorros de lá de dentro. Que você fala, ah, lá de dentro aonde? Gente, as câmaras dos deputados, as câmaras dos senadores,
São grandes caras que comandam o Brasil desde sempre, de pai para filho. Você costuma ver muito lá. Ah, fulano de tal filho vai passando de pai para filho. Esses caras têm muito dinheiro, esses caras têm muito poder e muita influência. Consegue derrubar qualquer presidente. E para eles é importante que você não saiba a função deles. E para eles é importante que você não saiba o que, que um deputado faz e o que um senador faz. Ele vai lá todo ano, pega o dinheiro do fundão eleitoral, chega na região dele, enche o bolso de pessoas da região influente de dinheiro, essas pessoas influentes da região, radialista, pessoal de comentarista, influenciador da região, enche esse pessoal de dinheiro, esse pessoal vai lá, começa a falar bem desse cara, e esse cara consegue se eleger. Quando ele não vai lá e faz uma quadra com dinheiro de emendas parlamentares, quando ele não vai lá faz essa quadra e fala que foi ele que fez, porque as pessoas não entendem porque ele conseguiu essa emenda. Quando ele conseguiu a emenda, o presidente tem que assinar essa emenda e essa emenda provavelmente é por troca de algum voto, entendeu? De um voto dele lá dentro. O Brasil já está perdido há muito tempo. A política é feita para os políticos conseguirem continuar no poder roubando. E você nunca vai aprender sobre política nas escolas, você nunca vai ver a TV falar de verdade como funciona a política. Eles começam a inventar várias palavras difíceis para as pessoas não entenderem. E as pessoas não entendem, começam a inventar nomes diferentes, difíceis. Eles conseguem manipular de todas as formas que só pessoas que estudam política conseguem entender de verdade, para que o pessoal continue nessa burrice, nessa ignorância política. E começa a comprar as pessoas pela fome, pelo coração, pelo medo. E eles conseguem também comprar pela religião. Esse ano foi o ano em que você viu político falando muito de Deus, que o brasileiro é um povo que só consegue votar no político se ele for crente a Deus. Isso é verdade? É importante? Não sei, mas as pessoas se espelham no que o político aparenta ser. Se o cara fala, eu sou da igreja, eu sou cristão, conservador e não sei o que, beleza, ainda é tranquilo, mas ele começa a te colocar medo. Se você não votar em mim, a sua família vai perder, você vai perder sua família, você vai perder seu direito, você vai o quê? A esquerda começa a falar, você vai passar fome, os ricos te odeiam, os pobres vão passar fome, e eles compram o povo pelo medo, sempre pelo medo, sempre comprou pelo medo. Quando não é pelo medo de uma coisa, é pelo medo de outra, é pela segurança. E é importante para eles que o Brasil esteja em uma catástrofe todo ano, em 4 anos, que é para eles continuarem te comprando pelo medo, e porque você não vai entender como funciona de verdade a engrenagem da política. Os políticos já entenderam que pro povo ficar quieto basta uma migalhazinha, basta uma coisinha, basta o mínimo, basta o cara chegar no supermercado e as coisas não tá do jeito que o salário dele não acabe todo de uma vez. O Bolsonaro pecou nessa parte demais e foi onde ele tomou no centro, da onde você já sabe, porque o Bolsonaro deixou a coisa mais importante pro brasileiro passar de percebido, que foi a economia, a questão de compra de mercado, no valor de compra do povo. O Lula conseguiu, mas a Dilma, manter esse valor de compra até que um pouco alto, mas só que de forma meio que artificial. Já o Bolsonaro não conseguiu. O pessoal chega no supermercado e isso impacta demais, fortemente, no pensamento do povo. Quando chega no mercado e vê que as coisas tá cara, é aí que ele perde, é aí que ele se lasca. E ele vai ter que rebolar muito para conseguir vencer do Lula ladrão. E o Bolsonaro tá perdido. O povo, quando sofre quando o povo consegue ver com os olhos que o país está em decadência com a questão do valor das mercadorias, quando o povo não consegue comprar umas coisas básicas para sobreviver, porque para o brasileiro o básico é o suficiente, ele não precisa de mais nada. E o povo não se revolta, o povo é um povo apático, simplesmente sabe por quê? Porque eles enfiam na sua cabeça que você tem que trabalhar e voltar para sua casa sem reclamar. E porque te colocam milhões de problemas para você resolver.
coloca os problemas jurídicos para você resolver, coloca problemas de, como é que eu posso dizer, problemas burocráticos para que você tenha muita burocracia, muito trabalho para fazer e você não consiga pensar no geral, eu consiga simplesmente pensar na sua família e se você ir lá e voltar todo dia, virar uma máquina do Estado. Você não aprende na escola a empreender para você ser simplesmente sempre funcionário, para você sempre ganhar pouco e sempre ter que trabalhar para ganhar pouco e trabalhar pouco e não ter tempo para pensar na política, porque você está alienado a simplesmente a ficar indo e voltando do seu trabalho. E quando você não tem trabalho, você se desespera porque é a única forma de você conseguir dinheiro. Então você não tem tempo, as pessoas não têm tempo para pensar em política, porque todo mundo está pensando em como é que eu não vou morrer de fome. As pessoas, antes de pensar na política, eles pensam em não morrer de fome. Eles pensam na família, eles pensam muito em como é que eles vão conseguir sobreviver esse próximo mês, porque é muito problema para eles resolverem e mais um problema político que eles não querem. Eles acham que não tem como funcionar, não tem jeito. Então as pessoas têm que começar a ver a política como parte importante da sua vida, mas de verdade mesmo, porque isso impacta muito na vida do brasileiro, no poder de compra, em como a sua rua vai estar, na segurança pública, em tudo. Porque o Estado quer que você seja uma marionete dele, para eles aparecer com uma fórmula mágica de que vai te melhorar a tua vida. Eles não melhoram, porque se eles melhorarem a sua vida, você começa a pensar por si só. E se você pensar por si só e não com a barriga, você tira eles de lá. Se você educar demais as crianças crescem e tiram ele de lá. O Lula educou os brasileiros novos aí. Se você olhar todos os jovens, a maioria deles são petistas, são de esquerda, porque foram ensinados na escola desde cedo a isso, a essa doutrina de esquerda, porque o jovem com um coração novo, jovem, é justiceiro e o jovem não gosta de injustiça. E quando eles falam o rico maltrata, o trabalhador, a consciência de classe, quando eles começam a colocar isso na cabeça do jovem, um jovem se revolta contra as injustiças que eles acham que é feito pelo capitalismo. E na verdade o capitalismo é uma forma de o pobre conseguir subir de vida. De capitalismo justo, que o Brasil não tem um capitalismo justo. O Brasil pensa, o pessoal acha que o Brasil tem um capitalismo justo e não tem. Então, gente, esse ano estamos perdidos. Seja lá quem for que vai ganhar, porque a política deles não vai melhorar e não vai mudar nada. A única forma de mudar é você se conscientizando politicamente. Não importa qual lado você esteja. Se conscientize, procure saber os crimes, procure saber tudo, como funciona, toda a engrenagem, procure saber as manobras políticas, as manobras de marketing para te enganar, para te iludir, porque as fake news é nada mais do que manobra de marketing, seja de que lado for. Você tem que pensar fora da caixa, pense um pouco fora da caixa. E é sobre isso, gente, como falam algumas pessoas. E se você gostou do vídeo, se inscreva. Pense fora da caixa. Não vai por só a cabeça dos outros. Pesquise, estude história, estude política, estude tudo. Saiba de tudo, para você não perder a sua mente para outra pessoa. Porque quando a outra pessoa fala por você, você perdeu a sua mente. Beijo no coração.